Trocando um pouquinho de assunto aí, estamos acompanhando aí esse momento tenso que o mundo está vivendo, né? Muito. Começou aí né? É, Agora essa guerra aí lá isso. no Irã, né? Com os Estados Unidos, Israel Hum. e tudo mais, né? E guerra sempre tem várias, tem toda a parte militar, papo geopolítica e não sei o quê, mas tem toda uma parte humana nessa parada aí, né? Tem o lance da gente acompanhar tudo isso daqui. Será que nós estamos longe ou não? Porque, embora são todos seres humanos, né? Como que a gente acompanha isso? Né? Um ser humano ali, esse sofrimento do ser humano e toda essa exposição que tem hoje, toda a parte ética dessa parada toda, É. o lance das narrativas, porque é um lado que informa, só que informa até um certo ponto, porque não pode informar muito, porque senão o outro fica sabendo e tal. Como que o senhor vê todo esse cenário aí se montando aí na cabeça do ser humano, Pois é. o ser humano que reflete isso com o que ele olha para aquilo ali e fala, e agora? Sem nem tô entrando na parte econômica, que o preço do petróleo está subindo, nem nada disso. Claro. Nessa parte aí mesmo humana da... Olha, eu penso sinceramente que há um grande ponto de interrogação, assim, sabe, de não saber direito o que dizer, é uma espécie de constatação de uma certa ignorância em si mesmo, que é, pelo menos para nós na filosofia, muito positiva no primeiro momento, né? Eh no final das contas, nós estamos tendo, digamos, ciência dos fatos, por narrativas que são feitas na nossa sociedade. E na nossa sociedade, uma boa parte das pessoas, sejamos francos, não tem muito ideia, nem de onde fica direito o tal do Irã, né? Assim, Isso é uma sabe? coisa interessante. Eu acho que chegaram a fazer uma pesquisa pedindo o pessoal apontar onde fica o Irã. As pessoas nem sabem onde que fica. Bom, então eu não chutei tão errado Não. assim. Ah, mas eu chutei tão errado assim. Bom, e naturalmente, estamos aí à mercê de argumentos, condenatórios da iniciativa norte-americana, argumentos de defesa da iniciativa norte-americana, destacando as mazelas internas, de um regime autoritário iraniano portanto, que bom que isso vai mudar no final. É um mecanismo quase que de salvação do povo iraniano, enquanto outros enfocam a questão da soberania, a questão de que o outro país não tem nada com isso, que cabe a quem está lá dentro resolver os problemas de quem está lá dentro. Caso contrário, vamos então usar os mesmos argumentos e autorizar a invasão de qualquer país, porque em qualquer país é possível encontrar uma injustiça à la carte. Sim. A começar pelo nosso, Verdade. a começar pelo nosso. Então, o que eu penso é que há uma complexidade de argumentos, mas o primeiro degrau que eu gostaria de destacar nessa história toda é que qualquer guerra, ela é, por si só, indicativa de um fracasso. E que fracasso é esse? É o fracasso da política, no seu sentido com P grande, né? E por quê? A política, ela é um modo racional, coletivamente chancelado, de regulamentação de conflitos e, portanto, a política conta com esta possibilidade de legitimar certas soluções que darão episodicamente a vitória para uns, a derrota para outros, tenta no ano que vem, e esse que perdeu aceita que perdeu, aí ele volta no ano que vem para tentar, e a política, ela, de certo modo, chancela uma certa distribuição de troféus
para pretendentes muito mais numerosos do que os troféus em disputa, como costuma acontecer. Tá? Então, vamos imaginar, para você que está me acompanhando, vamos imaginar que haja milhares e milhões de pessoas ávidas para ter uma vaga na universidade pública onde nós estudamos. Bom, o número de vagas é menor do que o número de pretendentes. Portanto, há mais gente desejando do que meios de satisfazer esse desejo. Aqui entra a política. A política é um modo racional, entendido por mais ou menos justo, de resolver esse problema. Alguns terão, outros não terão. Até porque, se fosse como uma festa de aniversário com 10 crianças, você divide o bolo em 10 pedaços e você resolveu o problema da mãe. Só que as vagas na universidade não tem como dividir desse jeito. Então, alguns vão ser aquinhoados, outros não. Agora, qual é o jeito? O jeito é esse que nós conhecemos aí de Enem, FUVEST, etc. Muito bem, será criticável o quanto for, porque qualquer procedimento será criticável, mas quem perdeu tenta o ano que vem e quem perdeu não vai achar pertinente, né, se armar para sair atirando contra... Invadir lá para matar aqueles que estiverem fazendo a sua matrícula no primeiro dia de aula. Então, veja, isto é o sucesso da política. A política, ela convence o derrotado de que a derrota alguém tem que perder e que numa próxima ocasião é possível que o resultado seja de outra natureza. Ora, o que é a guerra? É quando o cara pega e fala, viu, esse negócio aqui de resolver essa parada no Enem ou na FUVEST não vai rolar mais, entendeu? Isso aí é uma grande sacanagem, por quê? E ele poderá dizer... Porque quem pagou escola de 10, 15 pau por mês, playboy, filho de coisa, tem mais chance de estudar sobre a Revolução Francesa do que eu, que fui para uma escola pública onde o professor não chegou nesse ponto. Então, não tem justiça nenhuma em eu fazer a mesma prova que esse cara se eu não tive condição de estudar o que ele estudou, mas nem perto, entendeu? Então, agora isso não vai mais funcionar assim, entendeu? Nós vamos resolver na porrada quem é que vai ocupar as vagas. Entende? Claro. De uma certa maneira, esse é o fracasso da política. A política, ela existe até o momento que a guerra começa. A guerra começou, a política fracassou. Ela deixou de existir. Então, claro está que quando a gente assiste a, digamos, proliferação de focos bélicos, o que a gente está assistindo, antes de mais nada, é uma espécie de fracasso da política em cascata, em dominó, como se você fosse derrubando as peças uma a uma. E aquilo que chamam de escalada da guerra, na verdade, é a hecatombe progressiva da política. Né? Na mesma... É só derrota atrás de derrota, né? Derrota atrás de derrota, né? Então, nesse sentido... que fique claro, nós aqui na nossa sociedade temos jeitos muito diferentes de entender o Brasil ideal, temos jeitos muito diferentes de conceber a sociedade que queremos para nós, temos, enfim, que o pessoal chama aí de polarização, etc. Mas aqui ainda ganhou um, o outro foi para casa, ganhou o outro, o primeiro foi para casa, etc. Isto é o sucesso da política, em que pese, né? É a coisa, mas foram para Paulista e tal. Então, veja, o que nós estamos observando, né? Que quando uma força, né, geopolítica resolve brigar aqui, anunciar que vai brigar lá, anunciar que vai intervir ali, anunciar, já está previamente dizendo o seguinte: não me venha com a sua churumela política internacional, porque eu não quero nem ouvir mais. Eu vou, né, como foi dito, nós temos o mais bem armado exército do planeta e aonde a gente entrar, a gente vai ganhar. Tá certo? Então, por que eu vou submeter essa hegemonia militar a um crivo
de argumentação, se na argumentação eu posso perder. Não, eu vou logo direto ao assunto, eu vou resolver isso. Agora, que fique claro, há aqui um problema interessante a considerar, porque quando você exerce uma dominação, ou seja, exerce sobre o outro algum tipo de poder onde a vida do outro acaba dependendo um pouco da sua vontade, né? Quase sempre essa dominação será tanto mais eficaz e consolidada quanto menos ela precisar ser explicitada, certo? Ela será entendida como legítima quando o próprio dominado sair em defesa da sua posição de dominante. E isso é muito comum, não? Quem tem que mandar é ele que sabe, é ele que entende. Sim. Há N mecanismos legitimadores de uma situação de poder. Ora, na hora que você precisa sair para a briga, é porque os velhos e bons mecanismos legitimadores da dominação já não estão funcionando, né? Efeito. Né? Se algum dia eu dominei pela indústria cultural, se algum dia eu dominei por Hollywood, se algum dia eu dominei pelo McDonald's, se algum dia eu dominei... Hoje eu estou precisando bater para o cara entender que eu sou mais forte. E isso pode ser, sim, um sinal de uma certa fragilização da posição hegemônica. Entendi.